Então vamos embora, pessoal. Tá, primeiramente, para vocês, mulheres, é da seguinte maneira. Por que o homem se importa tanto com o passado sexual da mulher? Mulher, vem comigo. Imagine que você comprou um certo produto online. Você comprou uma roupa, você comprou um sapato, você comprou uma bolsa, você comprou um perfume. Vamos colocar, por exemplo, uma bolsa, um sapato ou um perfume, que são geralmente as coisas mais caras. E eu quero que quem já passou por isso, deixe aí nos comentários também, tá? Você comprou uma bolsa, um perfume, alguma coisa do tipo, e você foi lá e pagou cerca de R$ 800. E aí depois que você pagou, passou 2 semanas mais ou menos, e você descobre que havia um cupom de desconto que iria eliminar 50% do preço que você pagou por aquele produto. Como é que você se sentiria a respeito disso? Eu tenho certeza que 90% das pessoas iriam se sentir bem ruins, iriam se sentir bem incomodadas a respeito disso, tá? Putz, fui lá, paguei R$ 800 nessa bolsa, nesse perfume. De repente, eu descubro que já existia esse cupom de desconto na época que dava 50% de desconto naquele produto. Ou seja, de R$ 800 você ia pagar, sei lá, R$ 400. Se fosse R$ 1.000, eu ia pagar R$ 500, tá? Então, a maioria das pessoas não iriam se sentir bem sabendo disso. E eu conheço algumas inclusive, que provavelmente iriam entrar em contato com essa empresa para tentar fazer valer esse cupom de desconto, certo? Para honrar esse cupom que já estava disponível na época, mas que você não tinha conhecimento disso. Sim, tem gente que é enjoado e que provavelmente faria isso, tá? Se você teria essa coragem de entrar em contato com a empresa e tentar fazer valer esse cupom, me fale aí também nos comentários, meu amigo, tá? A questão é que há estudos que vão, inclusive, corroborar isso, né? Pois o conhecimento posterior desse cupom de desconto muda a sua percepção do valor daquele produto que você adquiriu. Isso significa que há 2 semanas atrás, antes de saber desse cupom de desconto, você estava super feliz de adquirir esse produto, você estava extremamente contente, você estava animada. Após você descobrir desse cupom de desconto, você passa a se sentir mal, você passa a se sentir desconfortável por ter comprado isso. E você não vai olhar para esse produto da mesma forma como você estaria olhando há 2 semanas atrás. Ele não é nem de perto mais tão atrativo, mais tão desejável como ele já foi em um outro momento, tá bom? E por que isso de certa forma acontece? Isso acontece não porque você pagou mais caro, né? Não é porque você pagou mais barato por algo valioso, não é o que aconteceu. Mas acontece que você vai ter a sensação de que você, na verdade, pagou muito mais caro por um produto barato. Ou seja, isso não vai te causar de maneira alguma um bom sentimento. Você vai sentir que, opa, eu estou desperdiçando o meu dinheiro, eu desperdicei o meu dinheiro, eu paguei muito mais caro por algo que, na verdade, não estava valendo aquele preço, começou a cair o valor e etc. E você muda a forma como se sente a respeito daquele produto, ok? Dado o exemplo, como é que isso se correlaciona com toda essa ideia de histórico sexual nas relações e sobre as pessoas? Primeiramente, a gente tem que entender que, de certa forma, entre homens e mulheres, é como se houvesse uma espécie de corrida, disputa entre os sexos, tá bom? É uma coisa que é de um sexo para com o outro e é algo extremamente natural, instintivo e, enfim, isso existe desde o início dos tempos. Mas é óbvio que eu estou falando aqui, de uma certa forma, é uma super simplificação a grosso modo. E o que isso significa? Significa que homens, eles estão muito mais inclinados a optar. Isso é um movimento um pouco mais instintivo, tá bom? Não quer dizer que é algo tão racional assim. Significa que homens, eles estão muito mais inclinados a obter o máximo que eles poderiam obter de sexo com
das mulheres com o menor investimento de tempo, energia e dinheiro, ao mesmo passo que as mulheres estão interessadas ou estão mais inclinadas instintivamente a obter o máximo de energia, de esforço, de energia, de tempo e de dinheiro desses caras, sem elas terem que fazer o mesmo investimento de sexo. Então fica tendo essa espécie de disputa entre ambos os lados. E embora isso possa parecer de certa forma meio grosso, meio duro, e ainda que seja de certa forma uma simplificação de uma dinâmica ou de uma série de dinâmicas, há uma verdade meio que instintiva nisso, que é muito difícil às vezes de perceber, mas que também ela é muito sutil. E por que eu posso falar isso com clareza, e você vai perceber isso também? É porque a gente simplesmente não costuma ver essa dinâmica acontecendo ao contrário, tá? Você não costuma ver mulheres fazendo, tendo esse tipo de inclinação em querer obter, dos homens o máximo de sexo, enquanto elas estão querendo investir o mínimo de energia, de dinheiro, de tempo, sabe? E os homens não estão com essa inclinação, ao contrário, tentando obter o máximo de energia, de tempo e de dinheiro das mulheres. Geralmente é o contrário, tá? E isso revela um pouco dessa dinâmica desse mercado sexual, por assim dizer. Tá? E eu sei que, novamente, isso pode parecer um pouco duro, isso pode parecer um pouco estranho, pode parecer meio rude, e como eu falei, isso é uma super simplificação de uma série de dinâmicas, tá? Mas, enfim, quando um homem, agora entrando novamente na relação, quando um homem ele entra em uma relação com uma mulher, ou seja, ele está levando essa mulher para encontros, ele está levando ela para passeios, está levando ela para viagens, está levando ela para almoços de família, ele está dando suporte emocional para ela, etc. Ele está, ou seja, investindo tempo, investindo energia e investindo dinheiro, por assim dizer, tá? E cheguei a um determinado ponto, após todo esse investimento, ele descobre que essa mulher simplesmente transou com outro cara há 12 horas atrás, após ela ter conhecido esse cara pelo Instagram, sendo que esse cara, após ter tido relação com ela, ele simplesmente deu ghost nela, tá? No dia seguinte, o que vai acontecer com esse cara após descobrir isso tudo? Esse cara ele vai se sentir da mesma forma que essa mulher iria se sentir se ela tivesse comprado essa bolsa de R$800 e depois ter descoberto que havia esse cupom de desconto. Tá? Ele vai estar se sentindo babaca, porque ele vai estar pagando muito mais caro por alguma coisa que aquela mulher estava claramente inclinada a dar para outro cara por uma fração do preço. Tá entendendo, pessoal? Então é a mesma sensação, é a mesma linha de raciocínio. E eu posso garantir para vocês, homens e mulheres, posso garantir que esse cara, após descobrir isso, a percepção de valor que ele tem a respeito dessa mulher vai mudar para sempre. A percepção de valor desse cara sobre essa mulher, sobre descobrir que ele está investindo tempo, dinheiro, recursos nela, para descobrir que ela simplesmente deu tudo que ela tinha de dar para outro cara, que simplesmente deu ghost nela e deu tudo isso para ela, né? Ela deu tudo isso para ele por uma fração do preço que esse cara investiu. Isso vai mudar a visão desse cara sobre essa mulher, vai acabar com o mundo dele com relação a essa mulher. Não adianta, vai mudar para sempre essa percepção, tá? E um outro ponto de vista que a gente pode discutir também, que é um pouco mais pragmático, por assim dizer, é que para que você determine verdadeiramente como uma pessoa se sente, para você determinar verdadeiramente como uma pessoa se sente, é muito mais, é imensamente muito mais vantajoso você investigar e examinar o que essa pessoa faz
o que essa pessoa faz, ao invés de você examinar e prestar atenção no que essa pessoa fala. Tá bom? Eu vou repetir isso daqui, eu sei que alguns dos senhores já sabem, mas para você determinar verdadeiramente o que uma pessoa sente a seu respeito, por exemplo, é muito mais vantajoso você examinar o que essa pessoa faz, ao invés de você examinar o que essa pessoa fala. Ou seja, quando uma mulher está muito verdadeiramente atraída por um homem, ela vai se tornar muito mais sexualmente disponível em todos os sentidos dessa frase para esse homem. Ela vai estar muito mais inclinada a quebrar certas regras que ela facilmente estaria inclinada a reforçar para outros caras. E o que isso significa? Significa que quando a gente coloca tudo isso junto, tecnicamente, senhores, a ideia de saber do passado, abre aspas, saber do passado sexual dessa mulher, tá? Para um homem, é uma certa forma dele confirmar que as palavras dessa mulher, tá? E confirmar essas palavras dela através das ações, e ele tem um conhecimento verdadeiro de o quanto essa mulher está atraída verdadeiramente por ele, tá bom? E por que isso acontece dentro dos caras? Por que isso se apresenta? Porque, veja bem, como a gente falou do exemplo passado, se esse cara descobre que essa mulher, ela tinha o costume de fazer certas coisas mais cedo, ou, por exemplo, fazer com mais frequência, ou fazer com mais intensidade com outros caras, né, com outro ou com outros caras, a conclusão mais razoável que esse cara vai chegar é: essa mulher não está tão atraída por mim como ela esteve atraída por outros caras no passado, tá? Então, o nível de atração que ela tem por mim não é nem de perto tão grande perto do nível de atração que ela teve por outros caras. Ou seja, ela não tem aparentemente um nível de desejo genuíno por mim, e isso vai atrair, vai incomodar verdadeiramente esse cara. Isso vai fazer com que ele se sinta novamente como um babaca, porque vai ficar a sensação de que essa mulher está se acomodando com esse sujeito, tá? Ela não está selecionando ele por entusiasmo, por verdadeiramente ter vontade de estar com ele, por verdadeiramente ter interesse de estar com ele, porque ela realmente acha que esse cara é a melhor coisa que ela pode obter naquele momento. Ele surgiu e ele é a melhor coisa que ela pode obter. Não é essa a sensação. Ele vai ficar com a sensação de que ela está se acomodando com ele naquele exato momento, e isso vai fazer ele se sentir um babaca. É a mesma coisa do cupom de desconto, tá? Então, para a gente começar a amarrar isso aqui tudo, senhores, se a gente pega isso daqui e junta com a primeira parte, a gente vai ter, né, um homem que ele vai estar com a sensação de que ele está pagando 2 vezes mais caro por alguma coisa. E isso, sinceramente, não é um bom sentimento para você ter com relação a uma pessoa com quem você está se relacionando, tá? Se você tá com essa sensação de que está pagando mais caro por algo que já foi oferecido por uma fração do preço, tem alguma coisa de errado com isso daí, meu amigo, e eu posso te falar com certeza. Enfim, agora falando do meu ponto de vista, com algumas opiniões pessoais minhas relacionado a tudo isso daqui, olha bem, eu tento não ficar pensando muito a respeito dessa questão do passado sexual, ou não de uma certa forma em que eu vá averiguar ou eu vá investigar o passado dessa pessoa, porque é impossível você saber, 100% o que aconteceu nesse passado. Então é muito mais
vantajoso sob certo aspecto a gente se preocupar com o aqui e com o agora. E você tem que se preocupar nesse aqui e agora em perceber se essa mulher ela está demonstrando ativamente uma certa coerência entre as ações e as palavras dela. Ou seja, se ela está demonstrando um verdadeiro desejo genuíno por você, que ela está realmente atraída por você, que ela quer estar com você, que você está sendo essa melhor coisa que já aconteceu para ela, que tem entusiasmo, que tem animação, tá? Porque, para falar a verdade, se não tem esse entusiasmo, se não tem essa animação, se ela não se mostra, né, disponível para você em um nível que faça sentido, que haja coerência com as palavras dela, né, enfim, sabe, se não tem isso, você tem que cair fora, ou pelo menos é o que eu iria fazer. Positivo? Afinal de contas, sabe, vai ser essa coerência nas atitudes dela, a coerência entre as palavras e as atitudes, que é o que vai provar tudo isso, tá? Ela faz coisas com você que ela não faz com outros caras, que ela não fez com outros caras, ou que ela não faria, ou talvez faria, né, se ela não estivesse com você. E é essa percepção que você tem que ter, porque do contrário, todo o resto vai ser apenas meramente papo furado. Positivo, senhores? Bom, essa foi a nossa live de hoje aqui. Eu entrego para ter essa conversa bem rápida com os senhores. Já temos aqui basicamente 20 minutos de conversa. Eu vou dar mais 3 minutinhos, 4 minutinhos aqui para responder uma ou duas perguntas, dependendo se o pessoal tiver alguma coisa para entregar agora. E a gente finaliza a nossa conversa por agora. Então, quem tiver uma pergunta para mandar aí, ó, pau na máquina, que essa é a hora para a gente responder. Positivo, meus amigos? Alex comentou ali, ó, foco nas atitudes. É isso daí mesmo, Alex. Foco nas atitudes, em pouco procurar se há congruência, né, se há coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Se há coerência no que ela fala, por exemplo, que ela, nossa, você é o amor da minha vida, nossa, eu gosto muito de você, nossa, você é muito bom para mim, etc. Mas ela não tem coerência, por quê? Porque as ações dela indicam que ela mantém distância, ela não está acessível para você, ela não tem disponibilidade, ou seja, ela fala uma coisa, mas ela demonstra outra. Ela fala isso, mas ela não, sabe, ela não olha para você com desejo, ela não olha para você com interesse, com entusiasmo, tá bom? É outra coisa. Alex perguntou, essa é pesada, a mulher com transtorno bipolar vale o risco? Alex, você tem que perceber que a bipolaridade, qualquer transtorno é uma coisa complicada de se tratar e a gente não consegue diagnosticar isso por nós mesmos, a menos que você tenha o estudo preparado para isso, tá? E a bipolaridade, ela é dividida em dois. Bipolaridade tipo 1 e bipolaridade tipo 2. Se eu não me engano, é a bipolaridade tipo 1, que ela é um pouco mais complicada, certo? Porque realmente vai haver oscilações sérias de humor e tudo mais. E isso vai realmente trazer um certo nível de desafio, enquanto o nível 2 é muito mais uma questão de flutuações de humor, mas bem leves. Então, nesse caso, teria que avaliar se a pessoa está se medicando, avaliar o restante da vida dessa pessoa, porque se o restante da vida dessa pessoa é uma vida ordenada, isso significa que, naturalmente, o transtorno que essa pessoa tem, ele está dentro de um ambiente que é ordenado, que é controlado, que não vai trazer tanta interferência. Agora, se todo o ambiente é bagunçado, familiares bagunçados, sabe, casa bagunçada, a vida dela é bagunçada, amigos bagunçados, tudo é uma bagunça, cara, o transtorno, ele nem é o primeiro item da lista, mas ele pesa além da conta, tá entendendo? Enfim, é complicadíssimo, tá? Vamos ver outra aqui. Carol comentou aqui, mas o passado conta como ex-namorados e relacionamentos que deu errado ou aquela mulher que estava na farra putaria? Carol, o passado importa de uma maneira geral, mas a gente tem que avaliar ou hierarquizar, certo? Em que nível ele teve esses relacionamentos, ou sabe? Porque tem pessoas que
janeiro começa um relacionamento, termina em fevereiro, e aí começa outra em março, termina em abril, começa em maio, termina em junho, começa em julho, termina em agosto. Então tem gente que namora várias vezes durante o ano. Mas são relacionamentos, mas isso não deixa de ser uma forma de promiscuidade também. Então, sim, nesse ponto também vai contar. A pessoa foi casada 3 vezes, namorou por, 15 vezes, sem contar os relacionamentos que teve no meio tempo disso. Então, depende muito. Cara, me meti com uma bipolar que disse que estava curada e meti o pé. Cara, é uma decisão sua, mas a gente tem que avaliar todo o contexto. Ó, a Rayane dando a opinião dela aí, falando que ela é tipo 1. Vixe, tá dizendo aqui ela, se deixar faz sexo todos os dias é difícil. Bom, se você é casada, então tudo bem, tem que fazer mesmo, na verdade. Tá? Então, nesse caso, a sua bipolaridade vai ser uma bênção dentro dessa relação normal e séria, comprometimento sério, tá bom? Dentro de um compromisso sério, não tem nada de errado, tá bom? Nesse caso aí, vai e divirta-se, como diria um amigo meu. Mirene comentou ali, e o inverso, por exemplo, em vez da mulher com esse passado, seria o homem, como fica? Ele pode exigir... Veja bem, se você, Mirene, dentro da sua moldura, você considera que o passado excessivamente casual, de relacionamentos casuais desse cara para você é um incômodo, então vai ser um incômodo e você vai filtrar os caras baseado nisso daí também, tá? É uma decisão pessoal, tá bom? E isso vai com certeza dizer muito a respeito sobre o seu caráter e o caráter dos caras com quem você vai se relacionar, tá bom? É uma questão pessoal. Anne Freitas deixando o comentário dela aqui. Na presença de qualquer... Ela falando que era psicóloga. Na presença de qualquer transtorno, não só bipolaridade, para essa pessoa estar apta a um relacionamento saudável, ela precisa estar em tratamento psicológico e psiquiátrico. A Anne, ela literalmente, ela zerou os comentários aqui, entregando uma pérola. E é exatamente isso, pessoal, tá? Depende muito, sabe? Existem transtornos que são mais difíceis de você se relacionar com essa pessoa. Por exemplo, essa pessoa ela é diagnosticada como, psicopatia. Vai ser extremamente difícil você se relacionar com essa pessoa, tá? Obviamente, essa pessoa pode se relacionar como uma outra pessoa, não como uma pessoa, normal, é óbvio, vai haver desafios e tudo mais. Mas se essa pessoa está ciente do diagnóstico dela e está buscando se cuidar, é óbvio que vai ser vários níveis abaixo de dificuldade. Então vai ser bem mais maneirinho. É diferente de você pegar, por exemplo, uma Andressa Urach, que claramente deve ter uma série de diagnósticos e ela já vem de um passado um pouco conturbado, ela continua insistindo em um estilo de vida conturbado, aí não tem quem salve, é só Deus na causa mesmo, tá bom? Nesse caso aí não há muito o que fazer. Positivo. O passado promíscuo do carrossel sempre deixa sequelas. E aí é como o colega ali falou, realmente deixa sequelas sim. Infelizmente isso deixa sequelas no homem também. Porque, às vezes no mesmo sentido, no mesmo nível como isso afeta a mulher, no sentido de você criar, esse vínculo afetivo tão intenso, mas isso reforça dentro do homem certas visões que são utilitaristas, tá bom? Então você começa a acostumar o seu lado afetivo com esses esses picos, de estímulo emocional, de você conhecer alguém novo, você sair com essa pessoa nova, você levar essa pessoa para comer, levar para um motel, levar para sua casa, ir para casa dela. E aí depois, quando isso começa a se assentar, o seu lado afetivo já não vê mais, um estímulo prazeroso naquilo. E aí você não consegue manter essa relação. O que acontece? Você rompe e inicia isso de novo. E aí quando você acha que encontrou uma pessoa verdadeiramente boa, você não consegue encontrar satisfação dentro dessa relação, porque você já ferrou o seu lado afetivo, tá? Holísticas e integrativas, e a mulher que separou porque o casamento não deu certo e ficou em uma carreira e estudos. É um caso totalmente diferente, tá? Digamos que a moça casou ali com 22, tá?
ficou casado até os 27, 28 ou até o início dos 30, mas não teve filhos ali porque eles tinham certos planos e não aconteceu. É outra história, tá? Eu não colocaria essa pessoa de um lado onde eu julgaria com uma mão tão pesada. Na verdade, eu de certa forma nem julgaria com uma mão tão pesada, tá? Não, nem julgaria. Mulher que já foi casada, tem um filho e o contato semanal com o pai, o que você diz? Eu diria que é tudo tranquilo, tá? Se o menino, principalmente se o menino já é bem grandinho, tá bom? Tá? O menino é grandinho, o pai paga as contas, ele se vira por lá, o pai e a mãe, eles nem se bicam, mas eles têm uma relação saudável, a mãe não faz alienação parental contra o pai, tá? Ah, mas ela é mãe solteira e tudo mais. Não, eles não são divorciados, as pessoas se divorciam. Eu não sou tão preocupado com isso, especialmente se o pai está assumindo o compromisso dele ali como pai, tá? Mas aí você tem que lembrar que, cara, se você vai se envolver com uma pessoa que já tem um filho, vão haver, né, certas responsabilidades que podem respingar em você, se é que você entende o que eu estou dizendo. Não é que vai acontecer, mas essas responsabilidades podem respingar em você e você tem que estar ciente disso daí. Positivo? Bom. Fala do estudo sobre a resistência feminina à ocitocina, Glauber Bernardes, ocitocina. Cara, existem de fato esses estudos em que quanto mais contatos sexuais a mulher teve, né, e durante esses contatos é liberado, né, o hormônio que eles consideram como sendo o hormônio do amor, a ocitocina, tá? Quanto mais a mulher passa por essas experiências, mais ela adquiriria, de certa forma, de acordo com certas observações, ela adquiriria uma certa resistência a esse amor. E é esse hormônio. E é esse hormônio, junto com várias outras questões contextuais, que vai ajudar com que essa mulher crie o que o pessoal chama no inglês de pair bond, né? Vai ajudar ela a criar essa conexão com o homem e derivar a partir dali uma relação séria que vai ter genuinamente um desejo de estar um com o outro, tá bom? E é por isso que a gente percebe que é tão comum, às vezes, na pessoa, quando tem a primeira relação sexual, no caso com o cara, né, a mulher para com o cara, e tem uma paixão muito intensa nisso, essa relação, ela fica marcada por muito tempo, tá bom? Porque é esse descobrimento, né, é uma das primeiras vezes, é a primeira vez, na verdade, que ela tem essa inundação desse hormônio nesse cenário afetivo. E isso gera toda uma ramificação afetiva que é completamente nova para essa pessoa. E aí é óbvio, com o passar do tempo, né, essa ramificação ela começa a se tornar, de certa forma, meio que viciada por causa das inúmeras, né, amarrações que vão havendo nessa ramificação, e isso impede que haja uma fluidez, né, futuramente, quando essa pessoa tentar iniciar uma relação. Claro que existem estudos ainda sobre isso, que tem coisas que não estão ditas com todos os pingos nos is, mas é muito fácil a gente perceber isso no dia a dia. Tanto que há estudos, né, de psiquiatras que atendem mulheres da vida, mulheres que são realmente prostitutas, e essas mulheres, elas enfrentam, após abre aspas, a aposentadoria delas, uma dificuldade muito grande em iniciar um relacionamento sério com uma pessoa, tá bom? E foi percebido por esses psiquiatras que mulheres jovens, que não são mulheres da vida, mulheres jovens, que passaram por uma vida de vários relacionamentos casuais, elas estão encontrando a mesma dificuldade que essas mulheres da vida estão encontrando após uma vida inteira trabalhando como mulheres de programa. E é muito curioso a gente perceber isso, ao passo que isso também é muito triste, porque a gente vê como uma mulher jovem de 24, 5, 6, se comparado com uma mulher de programa que já tem, sei lá, 37, 8, 9... Sabe, elas estão tão similares nesse ponto com relação a problemas psicológicos que elas estão desenvolvendo e problemas afetivos principalmente, tá bom? Porque nem chega a ser tanto uma questão de ela estar tão transtornada, mas criou-se certas resistências internas nela ao redor do lado afetivo
que é extremamente difícil para que ela consiga desenvolver as relações dela para com uma única pessoa de uma maneira saudável, tá? E a gente percebe isso daí com certas atrizes, certas mulheres aí, né, que tem fama e que a gente percebe que elas tiveram um passado ali bem conturbado com relação aos seus relacionamentos, tá? Apolo falou ali, quem é virgem não tem passado. Cara, não é porque ela é virgem que ela não tem passado, tá? Eu sei de mulheres que elas são virgem, entre aspas, mas que já, sem ferir essa integridade, essa, né, da virgindade, ela já fez tudo ao contrário, tá? Já fez de tudo, mesmo ela sendo tecnicamente virgem, né, nesse sentido. Então, ao contrário, o restante já fez tudo. E aí? É a mesma coisa, passou pela mesma liberação de ocitocina, o mesmo vínculo sendo viciado e causando os mesmos danos. Então, não é só porque ela é virgem que ela não vai ter problemas, tá? Então, você tem que prestar atenção em outras coisas também, tá? Mas o fato dela não ser virgem, cara, mesmo assim, se ela for virgem, mas ela tem um passado positivo, isso vai escapar naturalmente através das ações, da presença dela, da forma como ela se comunica, da forma como ela recebe certos estímulos externos do mundo e como é que ela responde e reage a eles. Carol perguntou se os homens estão menos cavalheiros. Sim, os homens estão menos cavalheiros porque existe uma onda feminista e nessa cultura woke que está cancelando os homens e a masculinidade. E a masculinidade hoje em dia ela já não é mais vista como se fosse uma coisa positiva. Então o cavalheirismo ele está morrendo. As mulheres parece que elas não se preocupam mais tanto com isso, ou pelo menos elas são muito seletivas com relação a isso, tá entendendo? Então, sim, existe um movimento de homens que não estão mais se preocupando em ser cavalheiros, mas eu acho que, sabe, o cara pode ser cavalheiro sim, mas ele tem que ser extremamente seletivo para com quem ele vai ser cavalheiro, tá? Esse negócio de você estar no metrô, vai ceder o seu lugar para uma mulher aleatória que está em pé ali, que está voltando do trabalho, mulher ali de 27, 28, vai ceder o lugar é o cacete, você está voltando para casa cansado, cara, ninguém é obrigado a isso não, nem a pau. Agora uma senhorinha lá, 66, 67, aí você cede o lugar naturalmente, caso não tenha um lugar ali, né, dedicado para pessoas, abre aspas, na melhor idade. Nesse caso aí, não vejo problema nenhum, tá? Agora, a mulher 27, 28 ali, cara, não sou obrigado a isso não sou obrigado. Agora, você ser cavalheiro com a sua namorada, ser cavalheiro com a sua esposa, ser cavalheiro com a sua mãe, cara, tranquilamente, cavalheirismo nesse ponto aí, pode deixar rolar tranquilamente, tá? Tranquilamente. Desde que, por exemplo, a sua namorada, desde que ela vale a pena, tá? Se ela tá sendo uma puta de uma folgada, ela não marca horário ali com você, ela não tá chegando presente ali, chegando junto, sendo realmente recíproca, pro caramba, rapaz, tem esse negócio de ser cavaleiro não. Aí você nem deveria estar com essa pessoa a princípio, falou? Isso não existe não. Isso não existe. Uma mulher que é mais tranquila atrai menos homens? Não, minha filha, tá? Eu não sei se você é homem, mulher, holísticas, integrativas. Eu acho que é mulher, né? Porque, enfim. Não, tá? Não, a mulher mais tranquila, ela não vai atrair menos homens, tá? Pode ser que ela vai atrair menos homens que tenham esse interesse de, você, sabe, de ter uma coisa muito casual, muito direta, tá? É muito pontual isso daí também, tá bom? Você ser mais tranquila vai atrair caras que são mais tranquilos. Você vai atrair caras de acordo com o perfil que você demonstra sobre si, tá? Se você demonstra ser uma mulher que gosta de ir pra uma farra, gosta de ir pra uma festa, você vai atrair o cara que só vai querer vir, molhar o biscoito em você e sumir no dia seguinte, minha filha. Você tem que tomar vergonha na cara se você é esse tipo de pessoa e tá querendo um homem sério. Você não vai conseguir. Tá? E se você conseguir, é o malandro que não vai postar foto no Instagram com você porque ele tem mais outros 3, 4 contatinhos. Falou? Você tem que prestar atenção nisso daí. Simples assim. O mesmo vale para os caras também, tá? Agora, claro que se você é uma moça que gosta de ir ali numa biblioteca, gosta disso e daquilo, tranquilo, gosta de sair só para comer uns churros ali e tomar um açaí, é óbvio. Você pode atrair caras que vão querer vir só molhar o biscoito contigo também. Mas, sabe, é muito menor a proporção, tá?
Vamos botar o cenário aqui. É uma balada. Balada é um cenário bosta, mas eu vou dar um exemplo. Tá lá, não, balada não. Sei lá, um bar de música ao vivo, um pub, tá? Tem lá 2 tipos de mulheres ali, beleza? 2 tipos de mulheres. Uma mulher que tá com um vestidinho curtíssimo, beleza? Com um puta decotão ali, que botou um puta silicone, beleza? E ela tá lá e tal. E tem a moça ali que tá com um vestido mais modesto, que tá ali tranquila, que tá, não tem um puta decote. E ela colocou silicone, botou um negócio só pra dar uma estufadinha. Tá ali, botou uma maquiagem bem modesta, só pra ficar coradinha. E ela tá lá, bebendo o suquinho dela, beleza? E a outra ali, tipo, puta batomzão vermelho e tal, tá extremamente realçando as qualidades sexuais dela, tá? Então, uma está tentando apenas realçar a beleza natural dela, a feminilidade, a outra tentando ativamente realçar os atributos sexuais, tá? É como se uma tá caçando, a outra tá passando o tempo. O malandro tá lá, tomando todas. Em quem que você acha que ele vai chegar e vai tentar levar um contato sexual mais direto ali? Ele vai tentar ir na mulher que está com vestidinho, é óbvio. Então você acaba atraindo aquilo que indiretamente você demonstra. Ah, mas eu não gosto de pensar nisso, sabe? Isso não parece ser a minha verdade. Minha filha, não é problema meu, tá entendendo? Não é problema meu. Ah, mas é que eu gosto de me vestir assim, também não é problema meu, tá? Se você quer vestir assim e você acha que pode atrair um bom cara. Não, beleza, você pode atrair um bom cara em algum momento, mas a proporção de caras que vão te procurar visando você de uma maneira utilitarista, como um objeto, para só molhar o biscoito e desaparecer, vai ser muito maior. Tá? Vai ser muito maior, vai depender de você, vai demandar um esforço para fazer uma filtragem que é diferente, minha filha, tá? Então tem que abrir o olho para isso daí. É a mesma coisa o cara que está disposto a sair para ficar pagando encontro para qualquer menina aí, pagando encontro caro, em lugar caro. É óbvio, cara, que você vai ficar atraindo mulher aí, tipo, que tá querendo o seu dinheiro, tá? Você fica postando no Instagram aí, vida de, sabe, de gastação, de exagero, de, como é que o pessoal chama no funk, ostentação. É óbvio que você vai atrair esse tipo de mulher pro seu pé, né, meu chapa? A mulher vai querer vir, abre aspas, molhar o biscoito dela, no sentido de tirar alguns benefícios, uns privilégios, e depois vai te dar um pé na bunda e vai te dar gosto para ficar com um malandro lá que estimulou ela de uma outra maneira muito mais intensamente do que você, tá? Então você tá sendo babaca para pagar a conta, enquanto tem outro cara lá para molhar o biscoito nela, sacou? Então todo mundo tem que se tornar consciente dessas dinâmicas. Positivo, senhores. Sexo tá muito fácil, papapá, pipipi. Ah, não, com certeza isso daí é verdade também, mas eu não sou muito fã de incentivar os caras a ir no site Fatal Models e fazer esse tipo de coisa, não. Não é muito minha praia, não. Cavalheirismo é reciprocidade, nada de graça, e é isso daí mesmo, senhores. Fala, Cleitinho, boa noite, meu chapa. Depois que você me disse tudo aquilo, não liguei pra mulher nenhuma e nem tive medo de ficar sozinho. Cara, você é novo, esse negócio de ter medo de ficar sozinho, essa porra não existe, cara. O maluco tá com 20, se você tá entre 20, se você tem entre 20 ou menos de 20, entre menos de 20 e 20, até, sei lá, seus 34, 5, meu amigo, você não tem que ter medo de ficar sozinho não, bicho. Vai tomar no cu, isso não existe. Que absurdo é esse, cara? Malandro, entre 20, 35, 36, medo de ficar sozinho, isso não existe. Agora, beleza, você tá nos 37, 38, você nunca teve uma experiência verdadeira com uma mulher, aí eu até sei, entendo, talvez você realmente tenha um certo receio, porque de fato você já tem uma idade ali de 37, uma idade mais madura, mas não tem essa base, sabe, de experiência. Aí eu vou te dar uma certa razão, mas ainda assim também é tolice ter medo de ficar sozinho, tá bom? Não existe. Cara, dos 35 até os 45 tem muito tempo para você construir valor para si, passar por experiências e você conseguir numa boa, num prazo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, conhecer uma mulher firmeza, de boa, que vai fechar contigo, que vai participar da sua vida, que vai contribuir, que vai ajudar você a progredir na sua vida normalmente, tá bom? Não tem que ficar com receio. Um prazo de 1 ano você conhece uma mina firmeza, uma mulher firmeza. Mina, cara, o que eu tô falando? Fico lendo tanta mensagem dos caras aqui falando sobre mina, acaba absorvendo isso daqui também, que absurdo, cara. Isso não existe.
Não fala em mina, senhores, isso não existe, tá bom? O cara vai falar mina pra uma menina uma mulher de 27 anos, 28, isso não existe, cara, que absurdo. Cleitinho, é isso aí, mano, curtir a vida primeiro e esquece. Também não é curtir a vida, né, Cleitinho? Pô, você tem 23 anos, pensamento não é curtir a vida, meu chapa. Pensamento é curtir a vida o cacete. Eu tenho 23 anos, eu preciso construir patrimônio, eu preciso construir riqueza, eu preciso construir estabilidade, preciso meter o shape, preciso adquirir maturidade, conhecimento, melhorar o meu intelecto, me tornar um homem, porque provavelmente nem homem eu sou ainda, eu sou um menino versão 2.0 aí depois que passou dos 18 anos, tá? O homem curte a vida como então, Ademo? O homem curte a vida indo trabalhar, ganhar o dinheiro dele, olhar para a conta dele no final do dia e falar, pô, tenho dinheiro aqui, tô tranquilo, tá? Tenho dinheiro, se alguma coisa acontecer, eu tô tranquilo, eu posso fazer as minhas coisas, eu posso, sei lá, adquirir minha moto, o meu carro, eu posso fazer essas questões, mas sem se deixar levar por essa movimentação externa do mundo moderno de te levar ao consumismo, tá entendendo? Consumismo é o caralho, tá entendendo? Toda vez que vier esse movimento interno de querer te fazer consumir exacerbadamente, você tem que virar para o mundo moderno e falar: consumismo é o caralho, consumismo é o caralho, nessas palavras mesmo. Ah, Ademo, eu não sou de xingar. Xinga nesse momento que eu te dou esse ticket de liberdade para xingar nesse exato momento, tá bom? Liberdade é o caralho, consumismo é o caralho, beleza? Vou pegar meu dinheiro, vou poupar, só assim eu vou adquirir algum tipo de riqueza, algum tipo de estabilidade na minha vida, tá bom? Não entra nessa onda dos seus amiguinhos ali, de que tem que ser consumista, você tem que ir lá e comprar, sei lá, roupa cara pra cacete, pra impressionar pessoas que você nem liga. Frase no ponto do filme Clube da Luta. Opa, não posso falar sobre, perdão. Licença poética para xingar, exatamente, o Ani Freitas. A licença poética, tá? Então não vai na onda desses amiguinhos não, tá? Ah, levar pra balada aí, cara, pra puta que pariu. Eu quero ficar aqui construindo patrimônio, grinding, beleza? Só assim você vai se tornar de fato um homem de valor, tá? Homem de valor, mas homem de valor ali, pá, não sei o que, tá gastando, comprando carro de luxo. Beleza, se você tem dinheiro para comprar, muito dinheiro mesmo, aí você compra, aí você vai aproveitar, sabe, a vida tendo conforto ali, adquirindo coisas que você possa comprar que vão melhorar e vão te trazer um certo divertimento, um certo entretenimento. Mas isso daí é uma outra história. Positivo, senhores? 45 minutos de live, é isso daí, foi extremamente prazeroso passar esse pedaço de noite aqui conversando com os senhores. Quem ficou do começo ao fim aqui, você merece o cafezinho de ouro, porque realmente foi 45 minutos aqui de conversa intensa. O ADM aqui com a garganta cansada, vou tomar um refri zero ali agora, ficar de boa e comer alguma coisa, beleza? Positivo, senhores? Então é isso daí para todo mundo, um beijo, um abraço, tamo junto aí e até o próximo encontro.